Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Gostaria de trazer aqui uma opinião que está formada em mim, onde o assunto é esse: a diferença do crente e do cristão. Na igreja, no mundo, está cheio de gente crente. Mas eu faço uma pergunta para você. Será que todas essas pessoas que dizem que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus, são realmente cristãs de verdade? O crente é aquele que acredita sim em Deus, na existência. Mas será que ele entregou seu coração para Deus? Será que ele realmente vive uma vida compatível com o que ensina, pede e recomenda a Santa Palavra do Senhor? Eu digo para você, tem muito crente. Eu era crente antes de conhecer ao Senhor de verdade. Eu sempre criei na existência de Deus. Só que a palavra fala que se a gente está no pecado, está vivendo pela força do pensamento, tentado a fazer o que é errado e faz, se a gente está dando vida para os nossos prazeres carnais, se a nossa carne está realmente muito viva para esse mundo, a gente espiritualmente, nessa condição, está morto para Deus. Então aquele que está fundado na prostituição, na gula, na soberba, na vaidade, na avareza, aquele que, enfim, produz os frutos da carne, mesmo que ele se diga crente em Deus, que ele acredite na existência do Senhor, essa pessoa para Deus está morta. Ela não é cristã. Ela não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Ela não se arrependeu dos seus pecados. Portanto, ela leva uma vida pecaminosa, onde a alma para Deus não tem vida. Somente a carne, a vida física é que existe. Então tem muita gente dentro da igreja que, por seu comportamento, ele diz que ele é crente, mas ele não é cristão. Talvez passou pelas águas do santo batismo, mas o batismo não é salvífico. Meu irmão, o cristão é aquele que passa a levar uma nova vida na presença de Deus, uma nova vida em Cristo Jesus. Ali tudo se faz novo e ele já se torna uma nova criatura. Como a gente leva uma nova vida na presença de Deus por Cristo Jesus? Reconhecendo que somos pecadores, que necessitamos de arrependimento, que a nossa dívida com relação ao pecado para com Deus é impagável, que só Jesus pode nos remir na presença do Senhor e nos reconciliar com Ele, nos trazer de volta para Deus com a esperança da vida eterna. Então, meus irmãos, o batismo é apenas um símbolo, onde ali, quando somos imergidos na água, diz: morri para o mundo, estou sendo sepultado com Cristo. E quando você é imergido, nasce uma nova criatura na presença de Deus. Ressuscitei com Jesus Cristo. Então, o homem, para ter vida com Deus, é preciso que a sua alma morta reviva. E é só através de estar na presença de Jesus. Aí você crê, se batiza e se torna uma nova criatura na presença do Senhor. Aí tem a palavra de Jesus que diz assim, sobre a árvore e seus frutos. Quando você é um cristão de verdade, você começa a praticar as boas obras, que não têm mérito na nossa salvação. São apenas os frutos de um salvo e a consequência da nova vida que você está vivendo. É claro que tem gente que é gente boa demais. Só que essa pessoa prova-nos que as obras não salvam.
Porque tem muita gente boa que vai ser condenada, por quê? Porque não creu em Cristo Jesus, não se arrependeu dos seus pecados e acha que por seu esforço merece alguma coisa. De maneira alguma. Gente ruim, então, não vai entrar no céu de maneira alguma, porque quando o Evangelho chega na nossa vida, vem a conversão, vem a transformação, os nossos hábitos mudam, as nossas atitudes, e a gente começa a ser uma pessoa do bem. Se você roubava, você não rouba mais. Quem matava, não mata mais. Quem soltava aquele monte de palavrão, aqueles impropérios, né? Já não falam mais essas coisas. Quem desejava o mal do próximo, agora deseja o bem. Quem invejava, não inveja mais. Quem cobiçava, não cobiça mais. Quem era avarento, não ama mais o dinheiro. O seu tesouro agora é outro. Ele ajunta esses tesouros nos céus. Então, meus irmãos, quando você passa a levar uma nova vida na presença de Deus, você tira coisas boas de um bom tesouro, porque o seu tesouro, ele é agora algo divino. Você não está mais apegado às coisas dessa vida. Então o que a gente vê nesses últimos dias é crente comprando e não pagando, é crente falando mal um do outro, é crente desejando vingança, é crente que não perdoa, é crente guloso, é crente que está entrando na cachaça, na bebedeira, é crente que faz tudo quanto é coisa errada e são batizados, mas não são convertidos, tomaram um banho, porque não estão levando uma nova vida na presença de Deus. Ainda mais agora com esse evangelho doce, que diz que você, para entrar no céu, precisa apenas crer em Jesus e conhecer a Bíblia Sagrada, nada mais. Meu irmão, tem que crer em Jesus, tem que ser batizado e tem que levar uma nova vida. Nós que fomos ressuscitados, nós temos que agora esquecer as coisas passadas. Devemos buscar as coisas do alto e não mais fazer as obras do velho homem e da velha mulher. Salvação não é brincadeira, o Evangelho é coisa séria. Você que está me ouvindo aqui, eu te faço uma pergunta. Diante do que eu falei até agora, você é apenas crente ou você é um cristão? Um homem que realmente foi mudado pela palavra, uma mulher que realmente foi transformada pelo Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aquele que creu de verdade, que não é um crente apenas de boca, ele agora produz o fruto do Espírito. É uma pessoa boa, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que tem prazer nas coisas de Deus, é uma pessoa amável, é uma pessoa compreensiva, paciente. Não é uma pessoa perfeita, porque nós não somos perfeitos, mas nós precisamos e nós queremos e nós vamos lutar para fazer o que é melhor. Então a diferença do crente e do cristão é essa. O crente, que não é uma pessoa que está levando uma nova vida, somente crê na existência de Deus, é uma pessoa que não terá salvação, porque não se entregou a Jesus, não se entregou ao Evangelho. Já o cristão, ele não vive mais, mas Cristo vive nele. E ele não vive mais para ele. Ele vive agora para a obra, que é Cristo Jesus, para o Evangelho. Não devemos, lógico, ser fanáticos. Não precisamos de ficar só falando de igreja, só falando disso ou daquilo. Temos que cuidar da família, temos o nosso trabalho, mas em todo o setor da nossa vida, o cristão, conversando ou não sobre as coisas de Deus, o comportamento dele mostra que ele é a luz deste mundo e o sal dessa terra. O que a gente está vendo aí, principalmente na internet, é uma guerra de gente que se diz cristão atacando o outro que também se diz cristão. Não se perdoam, não têm paciência de um diálogo, se ofendem, tudo em troca da monetização, tudo em troca da audiência, e tem muito crente entrando nessas coisas, porque não são cristãos. Eu, quando alguém me pergunta qual é a sua religião, eu falo, eu sou cristão, né? E digo, isso é só uma pergunta, qual é a sua religião? Porque na minha opinião, nós não temos religião, nós não vivemos uma religião. Quem vivia a religião e foi completamente reprovado eram lá os fariseus e outras tantas pessoas que hoje são amantes do templo, da cor do templo, do nome da sua igreja, estão apegados à placa.
placa é tão bom que o nome dela fica de fora. Lá dentro a gente coloca o nome de Jesus. E também não adianta dentro de uma igreja estar lá em nome do Senhor Jesus, ou em nome do Senhor Jesus Cristo, ou Deus é fiel, ou Deus é amor, se dentro do coração não houve transformação nas pessoas, não houve conversão. Eu fico triste porque as igrejas hoje, eu fiz um vídeo, retorno aqui a falar, as igrejas estão colapsando, as igrejas estão perdendo crédito, a maioria. Só se fala em dinheiro, só se fala em política, é abuso de poder, é membro perseguindo membro, é um tendo ciúme do dom do outro, é um falando mal do outro, é ministério perseguindo famílias até conseguir ali derrubar. Sabe, essas coisas precisam acabar no meio de pessoas que se dizem crentes. Tem muita gente que se esconde também nesse nome, eu sou evangélico. Olha, o que esse termo evangélico esconde de caloteiro, de gente mentirosa, de gente má, de gente arrogante, de gente vaidade, de gente caloteira, fofoqueira, futriqueira, mexeriqueira, de gente que não se reconcilia, de gente que não perdoa, não pede perdão. Esse evangelho de hoje diz que agora todo pecado, passado, presente e futuro, já está perdoado. Eu sei que eu sou um pecador, mas Jesus já sabia disso. E em nome disso vai para o adultério, para a fornicação, para a mentira e comete lá todos os pecados que trazem um homem para a condenação. Tem igreja que ensina que somente adultério, fornicação e prostituição, o pecado sexual, só isso é pecado. Não, irmãos. Mentira é pecado. Comprar e não pagar é pecado. Roubar é pecado. Beber demais é pecado. Comer demais é pecado. Falar da vida do outro é pecado. Julgamento, então, é pecado. E a pessoa tem que reconhecer isso, se arrepender e parar com essas coisas. Muita gente está indo para o ateísmo. Sabe por quê? Por causa dessa confusão das igrejas. Olha na internet, os canais do YouTube. Não pregam o evangelho. Criticam igrejas que na cabeça deles não pregam o evangelho. E atacam e colocam a imagem dessas pessoas. Não tem amor na família dessas pessoas. Irmãos, outra vez eu vou falar para vocês. A crítica e o crítico são coisas importantíssimas. Desde quando tudo isso existe para realmente ajudar. A crítica não tem que desejar fechamento de um setor. Se a crítica não está contente com a literatura, ela não tem que torcer para a literatura acabar, ela tem que dar um caminho para que os escritores e leitores melhorem. E assim por diante. Nas igrejas a mesma coisa. Por que eu vou desejar o fechamento de uma igreja? Ali tem povos grandiosos, famílias. Eu tenho que criticar, olha, está errado aqui, o certo é esse. Faz assim que vai dar certo. E se alguém lá não está fazendo certo, problema dele, você continua fazendo o que é certo. O ministério está fazendo errado, mas você ensina o povo daquela igreja, muita gente vai aprender. E se quiser ficar naquela igreja, vai ficar. Se depois de tudo que aprendeu, não dá mais para mim, sai e vai para outra igreja. Aí você lucrou. Agora, tirar as igrejas, tirar as pessoas das igrejas e desigrejá-las, isso está errado. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos o membro desse corpo. E o membro não pode viver fora do corpo. Jesus não pregava em templos. Pregava, se você pega os evangelhos, ele ia de cidade em cidade e pregava nas sinagogas dessas cidades. Fez cura dentro dos templos. E é claro, irmãos, na maioria das vezes pregava na praia, nas praças, porque onde caberia tanta gente? Onde tinha gente, Jesus pregava, ele falava do reino dos céus. E é claro, ele criticava sim os fariseus, os escribas, os falsos religiosos. E nós também devemos criticar. Eu não sou a favor, irmãos, de igreja que virou uma religião. Eu não sou a favor de pessoas que defendem que a igreja dele, que a igreja dela, onde ele frequenta, ali é a graça de Deus. Não, irmãos. A graça de Deus é Jesus Cristo. Eu não defendo igrejas que defendem a salvação pelas obras, pelo esforço humano. Olha o que está escrito em aos Efésios capítulo 2. Somos salvos pela graça. Isso é por meio da fé. Não vem de nós. É um dom de Deus.
não vem de nossas obras para que a gente não se glorie. Só que a palavra fala que nós fomos criados por Deus em Cristo Jesus para as boas obras que foram preparadas para que andássemos nelas. Então eu não defendo a salvação pelas obras, mas eu digo que também sem obra você não se salva. Por quê? Se você diz que é crente e o seu fruto é ruim, isso é sinal de que você não está na videira, que você não está na oliveira verdadeira. Se conhece a árvore em que você está enxertado pelos frutos. No caso, as pessoas boas estão enxertadas na oliveira verdadeira. Se as pessoas não se converteram, elas continuam sendo os ramos naturais do zambujeiro. Elas ainda estão no mundo, agradando ao mundo e entristecendo o Espírito Santo de Deus. Quem ama o Senhor aborrece o mundo, meu irmão. A gente não pode servir a dois senhores. Então o que a gente está vendo nas igrejas é muito crente, é muito evangélico e é muito pouco cristão. É um falatório, é um bombardeio, é teologia em cima de teologia, a gente não sabe mais em qual acredita. Por isso aqui na ICB, Igreja Cristã no Brasil, onde eu sirvo a Deus, a gente está se reunindo, estamos fazendo já o estudo bíblico, procurando absorver o máximo da Bíblia Sagrada para passarmos para a Irmandade em breve, no futuro estudo bíblico que estamos propondo para a nossa Irmandade. Mas aqui nós não somos de Calvino, nós não somos de Armínio, nós não somos de Agostinho e etc, etc, etc. Nós somos de Jesus Cristo. Estamos ensinando o povo a ser cristãos. E queremos viver como cristãos, seguir as pisadas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, Jesus é o centro de todas as coisas. Cremos nos dons, na profecia, nas revelações que as profecias nos trazem. Mas a maior revelação que a gente valoriza é a da salvação. Irmãos, quando alguém é usado na profecia, saem palavras guiadas pelo Espírito Santo. Vêm revelações sobre a vida da pessoa. Porém, isso não pode virar profetada, costume e achar que é dando tiro para todo lado que vai ferir o coração de alguém acerca de uma necessidade de uma vitória. A gente tem que saber que Deus já tem nos ajudado bastante, nos dando saúde. E as coisas que precisamos, conforme a nossa fé, a nossa oração, Ele nos concederá. Meus irmãos, nós temos que pregar a promessa maior, a revelação maior, que é a da salvação. Irmãos, em termos de salvação, não se tem o que acrescentar ou diminuir. A Bíblia é completa. Não tem que o homem inventar doutrina como está inventando. Repito, irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Igrejas, vamos pregar o Santo Evangelho. Irmãos, vamos buscar fazer o melhor possível, porque Jesus disse que os seus discípulos, nós os seguidores dele, somos o sal da terra e a luz deste mundo. Então, não seja evangélico, não seja um simples crente, seja um cristão. Só Jesus salva. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. O resto é ilusão, é falso pastoreio. Está entendendo? São ladrões, são salteadores, são pessoas que só querem a lã das ovelhas, tirar proveito delas. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de todos.